Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje, quinta-feira, quintou, quase sexta, hein? Pré-sexta, né? Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de reportagem aqui pra gente, sua denúncia. Manda o seu e-mail para cá, tvccorreiodamanhã@gmail.com, está aí na sua tela, ou também seu WhatsApp, que é super fácil hoje em dia, ferramenta assim mais comum entre todos nós, DDD 24, porque estamos em Petrópolis, né? 993234567. É isso aí. Não se esqueçam dos nossos canais nas redes sociais, nosso Facebook, YouTube e Instagram. Você pode acompanhar a programação da TVC por lá, ao vivo, e também participar mandando a sua mensagem. Vamos então agora ver como o céu em Petrópolis amanheceu. Olhem só, hoje o dia amanheceu com céu claro e poucas nuvens em Petrópolis. Essas foram imagens feitas hoje bem cedinho da nossa sede. Olha que dia lindo, né? Tomara que permaneça assim. Vamos então às notícias desta quinta-feira, dia 21 de julho. Auxílio Brasil de R$ 600 começa a ser pago em agosto. Proprietário rural pode emitir certificado de cadastro de imóvel. Governo suspende atividades de 180 empresas por telemarketing abusivo. Suspensão das atividades é permanente. Aposta na linha de produtos faz empresas de alimentos veganos dobrar faturamento. Eleições de 2022 terão número recorde de eleitores aptos a votar. Estado do Rio tem tendência de queda nos indicadores da Covid-19. E mais, ação conjunta entre Polícia Rodoviária Federal, BOP e CORE apreende cerca de meia tonelada de maconha em Seropédica. Agora no Correio da Manhã na TV. Como sempre, começamos a nossa edição com a leitura do nosso jornal Correio da Manhã. Lembrando que você pode entrar no nosso site, se cadastrar, vai aparecer aí, jornalcorreiodamanhã.com.br, ou ir até as bancas de jornal, pegar a edição de hoje para ficar bem informado. Vamos aos destaques da primeira página. Isso, a manchete chapa PT com Temer e Tebet do MDB para contrapor Lula e Bolsonaro. Esse aí é o destaque da nossa página 2 do editorial. Varejo retoma o carnê e dá mais acesso ao crédito. Medidas são estratégias das lojas para atrair os consumidores. E temos ali logo do lado as histórias do novo campeão mundial, destaque aí da página 7. Pois é, Alisson dos Santos, né? A nova fera dos 400 metros com barreira, campeão mundial lá nos Estados Unidos. Na página 6, Rio gera 7,1 mil empregos por mês desde janeiro de 2021. Outro destaque da primeira página, indústria criativa foi a salvação na pandemia. Logo abaixo ali, nós falamos ontem na página 5, Palácio de Cristal reabrirá na sexta. Temos também Ciro Gomes se lança novamente para o Planalto. Chapa ainda não tem candidato a vice, destaque da página 4. Na página 7, internacional, União Europeia já avalia corte total do gás da Rússia. Vamos agora à nossa página 2, nossa página de opinião, com a leitura do editorial por Nana Grassi. A chapa TT e a ardilosidade do vampiro político. Em um jantar com empresários em São Paulo, o ex-presidente Michel Temer foi explícito. Abre aspas, eu quero ser aclamado como candidato da pacificação. Fecha aspas. Recebeu aplausos e o Gilberto Kassab, na mesa principal, balançava a cabeça em concordância. É a chapa TT nascendo. Temer e Tebet. Todos os dois sobrenomes começando com T e E, com apenas 5 letras. Prato feito para os marqueteiros. Nesta equação cabalística, inclui-se as 5 letrinhas de Kassab, com um pé no Tarcísio Freitas e outro no Lula.
Na verdade, o presidente do PSD é o grande incentivador da chapa TT, uma engenharia confabulada há 6 meses e que foi de editorial do Correio da Manhã. Temer tem usado a sua cria no STF com uma destreza ímpar. Ele tem a sorte de ter agora o seu pupilo no comando do TSE, o que explica muita coisa nesse xadrez de ativismo político no judiciário. Em São Paulo, Gilberto Kassab seduziu Tarcísio e, sem fazer um único prefeito, todos estão com o candidato a governador Rodrigo Garcia. Funciona como uma âncora, afundando um candidato com potencial. No Rio, vai de PDT e apoia Lula. Tanto na direita como na esquerda, a ideia é colocar fogo no circo do extremismo para a solução Temer subir de forma pacificadora. O pedido do adiamento da convenção do MDB é um visível sinal desta articulação em curso. Ela está se materializando da mesma forma que o impeachment de Dilma foi tomando forma. A queda de Lula em São Paulo só anima Temer a coçar as mãos e preparar o balé que eles irão fazer para justificar o seu sacrifício em nome da pacificação do país. É só aguardar os próximos passos do ministro Alexandre de Moraes para conhecer os próximos passos da chapa TT. Jair Bolsonaro é a pedra do caminho. O seu efeito Teflon junto ao eleitorado é complicador. Eles apostavam em um desgaste maior nessa altura. Trabalham na questão dos embaixadores, mas esquecem que o primeiro a convocá-los foi o ministro Edson Fachin. Já há uma grande articulação para Michel Temer ser entrevistado na Globo News pelo Roberto Dávila e ganhar espaço no Jornal Nacional da Globo. Em São Paulo, João Dória tem sido procurado. Ao se colocar como defensor da manutenção das reformas trabalhistas que realizou e já declaradas em processo de extinção pelo PT, mas que foram respeitadas por Bolsonaro, Temer tenta conquistar o coração e o bolso dos empresários paulistas. A articulação está em curso e é muito mais do que um sonho de um octogenário voltar a ter novas doses do Viagra da política, o poder oriundo de um regime presidencialista. É isso, gente. Vamos à página 3 agora com a coluna Magna Vita. A primeira nota é aquela, né? Zum, zum, zum. O jornalismo da Rede Globo vai madrugar nesta quinta-feira, dia 21, para acompanhar o pente fino nos personagens dos últimos escândalos do RJ, segunda edição. Por causa do início do período eleitoral, a orientação foi acelerar as apurações, a exemplo do que acabou de ocorrer no Maranhão. Muita gente vai dormir fora de casa nesta noite e o movimento nas lojas de celulares cresceram. Se houver adiantamento, não passa do dia 30. Olha aí. Vamos às fotos em destaque? Ali, logo abaixo ali da coluna, o deputado federal Altineu Cortes, presidente estadual do PL, e o vice-prefeito Nilton Caldeira, presidente municipal do partido, comandaram a convenção estatutária na sede da Legenda, que homologou a chapa majoritária de Cláudio Castro, Washington Reis e do senador Romário, com as candidaturas aí homologadas deles no partido. Vamos naquela foto que está logo ali abaixo, né? Isso, a indústria do Rio. O deputado André Siciliano no almoço com a indústria naval. Na foto com o Edmilson Valentim, o vice-presidente executivo da Sinaval, Sérgio Batti, e Gisela McLaren, herdeira e única mulher do mundo a comandar um estalheiro. O evento foi um sucesso e os 15 empresários ficaram surpresos com o conhecimento de Siciliano sobre o setor. No Pinga Fogo tem várias notas sobre o quadro político que vem se adiantando aí na coluna sobre as eleições, né, de 2022. Então tem ali Turbinou, a Escola de Quaquá, Nacional, Raposa, Na Pista, várias notinhas para vocês lerem. Entra lá no nosso site ou vá até as bancas para ver o que vai acontecer aí, né? Que o Magna Vita vem adiantando muita coisa. Vamos à nossa página 4, nossa página de política, que começa as convenções partidárias. Partidos políticos têm até o próximo dia 15 de agosto. Eventos internos das legendas oficializam a disputa. Fotinha aí da urna eletrônica, então até o dia 5 de agosto para oficializar os seus candidatos. Outras notícias aí, Ciro Gomes confirma candidatura à presidência e mais eleitores deficientes. No Nacional, recomendações da Anvisa. Infectados com varíola devem esperar 21 dias para a doação de sangue.
O alerta foi feito pela Organização Mundial da Saúde. Temos aí, ProSangue de São Paulo está com estoque baixo, né? A gente está falando de sangue. E no Distrito Federal, o diretor da Caixa é encontrado morto. Olha que coisa. No destaque do estado do Rio, serviço normalizado. Petrópolis estende contrato da coleta de lixo. Na foto ali, a Prefeitura prorrogou os serviços da empresa Limpserra. Pois é, nós temos uma reportagem completa para falar sobre esse assunto no último bloco. Resende debate novo sistema de transporte. Palácio de Cristal nós já falamos ontem, né, que vai reabrir na sexta-feira. Vamos agora então à página do Rio de Janeiro. Isso, fiscalização na bomba continua. Até agora o governo já autuou 122 postos de combustíveis. Ali na foto, agentes do PROCON seguem fazendo ações no estado e devem mesmo fazer essas ações. Quanto mais, melhor para fiscalizar isso. O preço está baixando. Petrobras, no último dia, ontem, falou que ia diminuir o preço, né, em 20 centavos. Vamos ver se isso aí vai chegar no bolso, aí, vai chegar nas bombas de gasolina. Ainda tem ali, Rio gera 7 mil empregos por mês. Notícia boa, né? Vamos agora para a editoria de Economia, Crédito Fácil e Volta do Carnê. As estratégias do varejo para atrair o consumidor fragilizado. Lembra daquele carnê? Lembra. Antigamente que não tinha, né? O cartão de crédito, as pessoas confiavam, né? Lembro de uma loja lá que fez a propaganda lá de um carnê na época. Exatamente, né? Então as lojas confiavam nas pessoas e faziam o crédito fácil aí por carnê. Isso aí está voltando, são estratégias aí do varejo. Pois é, ali no Correio Econômico ali tem sobre o Auxílio Brasil, maior valor em 6 meses, tudo falando sobre as benefícios sociais que vão vir aí com os programas do governo federal. E também nós temos uma matéria sobre isso. Exatamente. Também. Só rapidamente, a gente ainda tem ali um pouquinho de tempo. No esporte, ali na página, judô, acidente e conquistas. Uma matéria completa sobre Alisson dos Santos, que fez história ao ser o campeão mundial. Pio, que é o apelido dele, venceu a prova de 400 metros com barreira no ISEUA. Gente, dá uma olhada nessa matéria que ela tá muito legal, eu já li ela toda hoje de manhã. Pio realmente aí com 22 anos só no atletismo brasileiro já é um fenômeno mundial. Ainda tem os destaques do segundo caderno e muito mais para você ficar bem informado. Entra no nosso site ou vá até as bancas de jornal para ficar ali, ó, sabendo de tudo que está acontecendo. Esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que a ação integrada do governo do estado apreende 75 motos irregulares no segundo dia de operação. Então aí. E você vai ver também que o Congresso Nacional derruba parte do veto sobre lei de incentivos à indústria de reciclagem. O Correio da Manhã volta já. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta. E a partir de agosto, as famílias participantes do programa Auxílio Brasil receberão benefício complementar de R$ 200, elevando para R$ 600 o valor até dezembro.
Além de garantir o valor adicional para o Auxílio Brasil, a portaria descreve o cálculo do valor de outro benefício, o Vale Gás, que corresponderá a um valor complementar na ordem de 50% da média do preço nacional de referência do botijão de 13 quilogramas de gás liquefeito de petróleo, estabelecido pelo Sistema de Levantamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, nos 6 meses anteriores. A portaria, no entanto, estabelece um adicional extraordinário de igual valor. Com isso, de acordo com o Ministério da Cidadania, o auxílio gás, pago a cada 2 meses, terá o valor de 100% de um botijão de gás para o público beneficiário e será repassado nos meses de agosto, outubro e dezembro. O Congresso Nacional derrubou no dia 14 de julho parte do veto aplicado sobre a Lei de Incentivos à Indústria de Reciclagem. Com isso, passa a valer a isenção do imposto de renda para projetos de reciclagem aprovados pelo Ministério do Meio Ambiente. O diretor-presidente da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, ABRELP, Carlos Silva Filho, afirma que a nova legislação tem um enorme potencial para viabilizar os projetos nesse setor. Um dos gargalos que travam a reciclagem no Brasil é justamente a bitributação, a oneração desse fluxo de aproveitamento de materiais que já vem tributado na origem, quando há um primeiro produto, e depois retributado quando este material é reciclado em um novo produto. Então, a isenção vai impulsionar projetos que até então não tinham condições ainda de se viabilizar economicamente por conta dessa oneração tributária. Segundo a ABREL, do total de 82,5 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos produzidos anualmente no Brasil, 33,6% são materiais recicláveis secos, como plásticos, papel, papelão, vidros e embalagens multicamadas. Apesar disso, o índice médio de reciclagem no país é de 3% para a fração seca e de 1% para o resíduo orgânico. Segundo Carlos Silva Filho, é preciso valorizar a estrutura da reciclagem como um setor de negócios no Brasil, uma vez que possui grande potencial de injetar recursos, emprego e renda na economia brasileira. As principais dificuldades para a reciclagem avançar no país são o custo do processo por causa da bitributação, a logística para o retorno dos resíduos e a conscientização para que a população opte por produtos recicláveis, reutilizáveis e separe os resíduos ainda dentro das casas. Apenas com os recicláveis que vão para lixões, o Brasil perde 14 bilhões de reais por ano. Se considerarmos o potencial dos demais materiais, esse setor teria aí condições minimamente de girar algo em torno de 25 a 30 bilhões de reais por ano, isso também sem considerar os impactos positivos no meio ambiente, na qualidade de vida das pessoas. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento informou que o documento que comprova a inscrição das propriedades e posses rurais no Sistema Nacional de Cadastro Rural já pode ser consultado e emitido. O certificado de cadastro de imóvel rural pode ser obtido por meio do aplicativo SNCR Mobile, disponível para dispositivos móveis ou por meio da internet, nos sites do INCRA, onde há um banner para direcionamento, ou diretamente no endereço pela internet. O CCIR comprova a inscrição das propriedades e posses rurais no sistema, que é a base de dados federal, gerenciado pelo INCRA, com informações das áreas públicas e privadas. Para obter o CCIR, é necessário pagar a taxa de serviço cadastral por meio de guia de recolhimento da União emitida com o certificado. Segundo o Ministério, o valor a ser pago depende do tamanho da área e deve ser quitado até o dia 16 de agosto. Caso a quitação não seja registrada até a data limite, serão cobrados multa e juros. O CCIR é indispensável para desmembrar, arrendar, hipotecar, vender ou prometer em venda o imóvel rural e para a homologação de partilha amigável ou judicial.
O CCIR também é necessário para que o produtor solicite crédito agrícola em bancos e instituições financeiras. Uma ação coordenada pela Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública levou à suspensão permanente das atividades de 180 empresas suspeitas de prática de telemarketing abusivo. A nossa equipe conversou com uma advogada para orientar a população sobre. A suspensão das atividades de 180 empresas suspeitas da prática de telemarketing abusivo passou a valer desde o dia 18 para empresas de telemarketing que atuam nos âmbitos nacional, estadual e municipal. A ação coordenada pela Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública tem o intuito de combater as ligações não solicitadas para oferta de produtos ou serviços. Segundo a Senacom, a maior parte das empresas se utiliza de dados sobre pessoas obtidos de forma ilegal. A iniciativa conta com a parceria dos PROCONs de todo o país. Hoje a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Ela, na verdade, essa comercialização de dados é proibida. Você não pode ter porque os dados são pessoais, né? Você, quando passa algum dado para uma empresa, é para ficar ali, não para ser passado adiante. Então, assim, essa lei veio até para regular e punir esse tipo de prática de venda. Então, existem multas que vão ser aplicadas caso seja detectado esse tipo de comportamento. A medida foi tomada após o registro de mais de 14 mil reclamações em 3 anos no Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, SINDEC, e no portal consumidor.gov.br. Segundo a Senacom, há indícios de que as empresas responsáveis pelas ligações têm comercializado dados pessoais das pessoas de forma ilegal. É importante ressaltar que não são atingidos pela suspensão o telemarketing passivo, em que o cliente liga para a empresa e tem autorização dos consumidores para fazer cobranças, pedidos de doações e ligações. Tem horas que incomoda, que a gente não pode atender. Tem pessoas que precisam mesmo, que sobrevivem com essas ligações, né? Então, respeito, mas realmente não me interessa, não. Segundo a Senacom, caso alguma das 180 empresas descumpra a ordem de suspender as atividades, vão ser multadas em R$1.000 por dia. No total, o valor pode chegar a 13 milhões de reais. Nas ruas, não é difícil encontrar alguém que já tenha recebido aquela famosa ligação de um número desconhecido. Quem não recebe, né? Demais, né? Toda hora, tu vai atender o celular e é uma ligação daquela. As pessoas às vezes não querem comprar um determinado produto e você acaba sendo quase que obrigado, porque elas insistem tanto. Eles acabam ligando no horário que você não está esperando, aí eles também não querem saber se você pode atender ou não. A gente tem o Não Perturbe, que é um canal na internet, né, um site que você pode cadastrar seu número e que visa coibir também ligações de empréstimos consignados, né? Você tem os PROCONs na cidade, em que você também pode incluir o seu número numa lista. O empreendedor paulista investe em empresa de alimentos veganos no Rio Grande do Sul e multiplica ganhos com um negócio que tinha apenas uma receita de hambúrguer e registrava baixos faturamentos. Tiago Guerra Muniz estudava medicina veterinária em São Paulo quando resolveu mudar para Farroupilha. A cidade gaúcha de 73 mil habitantes lhe parecia um destino com mais oportunidades para novos negócios. E foi lá que transformou uma pequena empresa de alimentos veganos. O desafio principal no começo foi a gente padronizar, né? Era tudo muito manual, muito artesanal, você não tinha um padrão de hambúrguer, um hambúrguer saía diferente do outro, um sabor diferente do outro, muita confusão. Então a ideia foi padronizar e desenvolver produtos, porque a gente tinha basicamente uma receita de alguns hambúrgueres. E aí a gente começou a desenvolver uma linha de nugget, uma linha de salsicha, uma linha de lanche pronto. Tiago procurou informações sobre gestão empresarial, fez cursos online e conseguiu desenvolver novos produtos e profissionalizar ainda mais o seu negócio. O Rio Grande do Sul é o estado que possui a maior proporção de donos de negócio que estão em atividade há mais de 2 anos, com 83%. Com o investimento correto, em 2020, mesmo com a crise da pandemia, a empresa cresceu 80%. E de 2021 para 2022, o empreendimento alcançou 60% de crescimento. Para o futuro, Tiago pretende ampliar a Tensei e oferecer mais produtos para o mercado de alimentos veganos. Olha, interessante. As eleições de 2022, com o primeiro turno marcado para o dia 2 de outubro,
terão o maior eleitorado cadastrado da história do país. Segundo o TSE, 156.454.011 eleitores poderão comparecer às urnas para escolher os representantes políticos. O número é pouco mais de 6% maior do que registrado nas últimas eleições em 2018. Com a inclusão de Brasília e Fernando de Noronha, o eleitorado brasileiro está distribuído em 5.570 municípios, totalizando 496.512 seções eleitorais em 2.637 zonas eleitorais. No exterior, são 181 cidades. A educadora política Bezina Soares acredita que um dos motivos para este aumento foi a atuação da Justiça Eleitoral. Acredito que também esse aumento se deva às formas como a Justiça Eleitoral se colocou disponível para o cidadão fazer o seu recadastramento, a coleta da biometria ou até mesmo a não coleta de biometria por conta da pandemia. De acordo com dados do TSE, somente nos primeiros 4 meses de 2022, o Brasil ganhou mais de 2 milhões de novos eleitores com voto facultativo, ou seja, entre 16 e 17 anos. Em relação ao ano de 2018, também houve aumento no eleitorado desta faixa etária, representando um crescimento de 51,13% em relação às eleições anteriores. Entre as pessoas com mais de 70 anos, o eleitorado também cresceu nos últimos 4 anos, registrando um aumento de 23,82%. A professora aposentada Marlúcia Almado, de 79 anos, afirma que vai participar do pleito deste ano. Apesar de saber que pela idade eu estou dispensada de votar, eu acho muito importante. É um dever cidadão e eu pretendo cumprir esse dever. Eu acho que é um dever de todos nós temos compromisso para com a nossa pátria, para com o nosso país. Nós somos responsáveis por esse resultado das eleições. Desde as eleições de 2014, a Justiça Eleitoral garante que pessoas transgêneras, transexuais e travestis tenham um nome social, que é aquele pelo qual a pessoa prefere ser chamada, impresso no título de eleitor e no caderno de votação. Na última terça-feira, segundo dia de fiscalização da força-tarefa criada pelo governo do Estado para tirar de circulação motocicletas que desrespeitam as leis de trânsito, 75 motos irregulares foram apreendidas nas 4 operações que acontecem diariamente em diversas localidades. Dessas, 21 estavam sem placa ou com alguma irregularidade. Ao todo foram... Isso, a gente tem foto. Ao todo foram 396 abordagens a motoristas e 344 multas aplicadas. Além disso, 110 veículos foram encaminhados ao posto de vistoria para sanar as irregularidades. As operações aconteceram no Leblon, Barra, Rio Comprido e Tijuca. Foi o que a gente falou, né? O cerco contra motocicletas irregulares aí tá grande no Rio de Janeiro. Como deve ser, né? Exato. Tem que fazer contra carros também. Daqui a pouco vai ter aí, a gente Mas vai... é que motocicleta, né? Tem muito índice de assalto, né? De pessoas, de bandidos que utilizam as motocicletas para fazer os seus roubos, os seus assaltos e tudo mais, né? Pelo Exatamente. Então tem que fazer mesmo. É isso. Vamos lá. O Procon RJ deu início nessa semana ao mutirão de renegociação 2022. Os atendimentos vão ser realizados presencialmente na sede do órgão até o dia 5 de agosto. Contas de luz, água, internet e cartões de crédito. Em muitos casos, o orçamento do brasileiro não é o suficiente e as dívidas se acumulam. No entanto, o Procon RJ deu início ao mutirão de renegociação, que vai se estender até o dia 5 de agosto. E teve gente que já aproveitou para ficar com as contas em dia. A expectativa é de sair daqui com um acordo para começar a eliminar essa dívida. A ação vai acontecer na sede do Procon, localizada na Avenida Rio Branco, número 25, no 5º andar. Para realizar a renegociação, é necessário levar alguns documentos, como RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de dívida. A ação vai ocorrer em um período de 15 dias. Os interessados podem realizar a renegociação com instituições financeiras,
concessionários de serviços públicos como luz e água e empresas de telecomunicações. A distribuição de senha é feita de 10 horas da manhã às 2 horas da tarde. Entre as empresas que confirmaram presença estão SEDAI, Enel, Grupo Águas do Brasil e a Naturgy, além de empresas de telecomunicações como Oi, Claro e TIM. Em Petrópolis, o PROCON também está realizando a ação. É uma série de acordos com empresas e os consumidores que se encontram em situação de inadimplemento. Nós sabemos que entre 30 e 40 consumidores nos procuram diariamente aflitos com alguma conta atrasada. A maioria deles em relação a concessionárias, serviços públicos, mas também muitos em relação a serviços financeiros. E aí a gente fala de cartões de crédito, financiamentos bancários, empréstimo de cheque especial, enfim. Nós vamos iniciar, numa primeira etapa, junto ao Banco Itaú, na sede do PROCON, uma série de audiências de conciliação com a presença de funcionário do banco, com alçada para negociar, visando proteger os direitos do consumidor. O coordenador ainda relata que, caso não haja acordo entre as partes, o cliente pode recorrer judicialmente por meio da lei de superendividamento. Nós judicializamos, fornecemos uma planilha para o consumidor, estabelecemos, de acordo com a própria lei, no seu artigo 104, um prazo para que o credor aceite aquela proposta. Nós devemos lembrar que essas propostas não podem colocar em risco a subsistência e a vida digna do consumidor. No cronograma do PROCON RJ, até dia 22 de julho, os consumidores podem realizar a renegociação com os bancos e financeiras. Entre os dias 25 e 29 de julho, com as concessionárias de serviços públicos. E na última semana do mutirão, com empresas de telefonia. De acordo com o PROCON, é possível realizar renegociações com até 99% de desconto. Olha, puxa, 99% de desconto, então... Muito bom. É bom. E você vai ver depois no intervalo que nesta terça-feira, ou seja, ontem, tinha encerrado o prazo de vigência do contrato de prestação de serviços da empresa Limpe Serra, que é responsável pela coleta de lixo doméstico em Petrópolis. Pois é, e você vai ver também que Teresópolis recebe título de capital nacional do lúpulo. Voltamos já. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. Um levantamento feito pela Secretaria de Estado de Saúde em 92 municípios mostra que todos os indicadores precoces da Covid-19 apresentam tendência de queda no estado do Rio de Janeiro. O panorama semanal Covid-19 do estado do Rio de Janeiro, divulgado na última sexta-feira, analisou dados registrados na semana de 4 a 10 de julho nos 92 municípios fluminenses. O resultado mostra que há tendência de queda nos números precoces da Covid-19. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, os atendimentos a casos de síndrome gripal nas unidades de pronto atendimento da rede estadual, UPAs, caíram 19% em relação à semana anterior. Na semana de 27 de junho a 3 de julho, a média diária de atendimentos foi de 603, sendo 347 de adultos. Já na semana de 4 a 10 de julho, a média diária foi de 489 atendimentos, sendo 275 de adultos. Porque o vírus está aí, né? Ainda não terminou o vírus. A pandemia ainda não acabou.
Embora muita gente pense que acabou, não acabou. Apesar do estado ter previsão de queda, em Petrópolis os números dobraram do dia 18 para o dia 20 de julho. O número de internações na UTI era 3 e agora são 7. O número em análise eram 3 e agora são 33. O número de óbito permanece em 9, mas 4 ainda estão em análise. As taxas de positividade de antígeno e RT-PCR, que permite identificar a presença do material genético do vírus em amostras de secreção respiratória, mantém a tendência de redução já observada anteriormente. Na última semana, foram realizados cerca de 9.000 testes por dia, sendo a positividade de 21%. Em relação ao RT-PCR, estão sendo analisados em média 840 exames por dia, com positividade de 18%. Na semana de 27 de junho a 3 de julho, a positividade dos testes de antígeno estavam em 27% e as dos exames de RT-PCR em 32%. Em Petrópolis, a determinação do uso de máscaras continua e a população procura manter também os protocolos de higiene. Mesmo com a vacina, ainda existe esse risco. Então, nos locais fechados, nos ônibus, eu acho que é muito importante você colocar a máscara assim. De extrema importância, né? A pandemia está aí ainda. Eu uso no ônibus, lugar fechado também eu uso. A Polícia Rodoviária Federal, em ação conjunta ao Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais da Polícia Civil do Estado do Rio, apreendeu na quarta-feira em Seropédica aproximadamente meia tonelada de maconha. A droga estava escondida em um veículo que trafegava pela rodovia Presidente Dutra. A apreensão ocorreu em frente à unidade operacional policial da Polícia Rodoviária Federal em Seropédica, no quilômetro 207 da BR-116. Segundo informações, os entorpecentes teriam como origem o estado do Paraná e estariam sendo levados para o bairro de Copacabana, zona sul do Rio. 4 suspeitos que estavam divididos em 3 carros, uma caminhonete que transportava a quantidade de quase meia tonelada de maconha e outros 2 veículos que atuavam como batedores foram presos. Segundo os detidos, eles receberiam cerca de R$3.000 pelo transporte da droga. Após a apreensão, foi ainda possível verificar que a caminhonete utilizada para o transporte era clonada. Os detidos, veículos e as drogas foram encaminhados à Polícia Judiciária. Continuando aqui com polícia, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal prenderam 2 homens com cocaína no Rio de Janeiro. Quem traz as informações é o nosso repórter Richard Stolzenburg. Richard, quantos quilos de droga foram encontrados? Foram ao total 27 quilos da pasta base para a produção da cocaína, viu, Jorge? Essa prisão ocorreu ontem, quarta-feira, pela Polícia Rodoviária Federal em parceria com a Polícia Federal. Esses 2 homens tinham 42 e 47 anos de idade. Eles foram abordados na rodovia Via Dutra, entre São Paulo e o Rio de Janeiro, na altura do município de Queimados. Inclusive, nessa fiscalização foi utilizado um cão farejador para a identificação das drogas que estavam escondidas, ocultas no porta-malas. O nome do cão era Apolo. Foi ele quem conseguiu identificar, então, os entorpecentes. Os 2 homens, eles foram encaminhados para a sede da Polícia Rodoviária Federal e vão responder pelo tráfico interestadual de drogas. O caso, logicamente, está sendo investigado também pela polícia. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado pelas informações, Richard. E olhem só, vamos agora trocar de assunto. Nesta terça-feira, ontem, encerrou o prazo de vigência do contrato de prestação de serviços da empresa Limpe Serra, que é responsável pela coleta de lixo doméstico em Petrópolis. A prefeitura não tinha informado como planejava organizar a execução do serviço, mas informou que nós vamos ver durante aí a reportagem que eles fizeram uma prorrogação de prazo com essa empresa.
Até esta quarta-feira, a Prefeitura de Petrópolis não havia feito nenhuma publicação no portal de transparência que fale sobre a realização de uma licitação para contratar uma nova empresa terceirizada para realizar os serviços de coleta e destinação do lixo da cidade. O contrato com a empresa que vinha prestando o serviço, o consórcio Limpe Serra, terminou no dia 19 de julho. Diante do silêncio do município, na última semana, a Limpe Serra denunciou ao Tribunal de Contas do Estado que a Secretaria de Segurança, Serviços e Ordem Pública e a Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis, a CONDEP, estariam criando uma emergência fabricada para justificar a contratação emergencial de uma nova empresa para a coleta de lixo. A empresa afirmou ao TCE que a CONDEP e a SSSOP não se posicionaram sobre a renovação ou não do contrato, mesmo sabendo da data de encerramento. Por isso, o tribunal acatou a denúncia e vetou qualquer tipo de contratação emergencial para o serviço de coleta de lixo residencial, até que seja dado um parecer definitivo pela Prefeitura, que tem 48 horas para se manifestar. Para o Limpe Serra, uma contratação emergencial poderia trazer risco ambiental, além de um gasto financeiro elevado. De acordo com a empresa, uma nova licitação geraria custo de mais de 72 milhões de reais. Comparado ao atual contrato, o gasto seria de mais de 30 milhões, já que hoje a contratação da empresa gera custo anual de quase 43 milhões de reais aos cofres públicos. O consórcio Limpe Serra é responsável pela coleta de lixo urbano, gerenciamento dos resíduos para o aterro em Três Rios, capina, roçada, além da remediação, monitoramento e encerramento do aterro de Pedro do Rio. E olhem só, vamos comentar aqui um pouquinho. Milhões. Nova contratação emergencial. E a Prefeitura de Petrópolis está forçando tudo que é contratação emergencial, né? Eles fizeram agora uma contratação emergencial da CPTrans, né? Eles dissolveram um contrato que eles tinham com a Guarda Municipal, né? E contrataram emergencialmente agentes para trabalhar no trânsito. Isso. Não é nem a Guarda Municipal. Não. Então, o contrato, né? O convênio com a Guarda Municipal saía de graça para o município. E agora, né? Vai ter agentes mesmo de trânsito. De trânsito, a um custo que eu não me lembro aqui agora o valor. São milhões também. Mas com certeza milhões também, alguns milhões. Gente, mas é ridículo esses Opa, vazou um áudio ali, eu pensei que o Richard já estava entrando com informação, porque ele é desses, né? Ao vivo eu tenho informação. E a Prefeitura de Petrópolis, sobre esse assunto, então, falou que prorrogou o contrato de prestação dos serviços de coleta de lixo no município com o consórcio Limpe Serra pelo período de 12 meses. A CONDEP ressaltou que a coleta de lixo no município segue sendo realizada regularmente, sem nenhuma interrupção, já que eles prorrogaram esse contrato, que, se não me engano, está aí na casa de 48 milhões, né? Por aí. Então, vamos acompanhar isso aí. Aqueles 120 milhões, ou 120 bilhões, eu não lembro agora, mas acho que é 120 milhões que foi pego lá para emergencial das chuvas, eu espero que não seja usado para esse tipo de contrato aí. Vamos esperar, porque era muito dinheiro para reconstruir a nossa cidade. Vamos aguardar agora o que vai vir aí pela frente. Prosseguindo aqui, uma denúncia levou fiscais da Secretaria de Meio Ambiente de Petrópolis a flagrarem movimentação de terra. Vamos voltar a falar com o Richard sobre o assunto. Richard, além da movimentação de terra, que outras irregularidades foram encontradas? Tinha construção de casas também, viu, Jorge? Os fiscais, após denúncias, né, os fiscais da Secretaria de Meio Ambiente foram, então, nessa localidade que fica no distrito da Posse. Lá, eles encontraram, então, movimentação de terra irregular com corte de talude, que são, na verdade, o desnivelamento das margens, né, do terreno para a construção de casas. E também 4 casas que estavam sendo construídas nessa região. De acordo com os fiscais, 4 pessoas foram autuadas e o caso está sendo registrado na delegacia de Itaipava. Durante essa vistoria, foi possível acompanhar, então, esse corte de talude a 20 metros da margem dos rios, 10 metros da margem do rio, e a construção dessas casas a 20 metros à margem do rio, lembrando que era uma área de preservação permanente. Essas 4 pessoas foram autuadas, então, pelo crime ambiental e
os fiscais realizaram então essa vistoria e fez o registro na delegacia por crime ambiental em flagrante. Eu só, antes de voltar para vocês no estúdio, eu estou comentando aqui porque eu estava comentando justamente sobre a matéria que vocês relataram em relação aos guardas, aí, né, a esse pessoal que está fazendo essa operação do trânsito. Mas é interessante observar que muitas das vezes tem muito trânsito, pessoas para atravessar e eles ficam ali parados, olhando, uma vez ou outra soa o apito, de fato auxiliar, fazer com que a mobilidade urbana seja mais fluida, é bem difícil, viu, gente? Volto com vocês no estúdio. Obrigado pelas informações. Está vendo? A observação aí do repórter que está na rua é sempre importante. É verdade. Ficam ali parados, dando uma olhadinha no trânsito, né? E o trânsito lá. Dando uma olhadinha. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É. O que você está fazendo? Estou olhando. Estou olhando, né? O trânsito passar. O pessoal parado para atravessar e nada anda, né? Ai, gente, a gente tem que rir, né, para não chorar. Vamos lá. Nesta quarta-feira, mais de 20 gestantes atendidas pelo programa Criança Feliz da Prefeitura de Três Rios receberam um kit maternidade do projeto Cortando Fios, costurando histórias da rede Bramil de supermercados. O pedido de ajuda veio do município, que promove assistência integral a mulheres em situação de vulnerabilidade social. A ação tem como objetivo dar suporte a essas pessoas que estão em um momento tão especial, mas que também pode ser de muita preocupação diante da incerteza financeira e familiar. Cada uma das novas mamães ganhou uma bolsa maternidade e uma manta para o bebê. Tudo foi feito por mulheres atendida pelo projeto Cortando Fios, Costurando Histórias, que ajuda mulheres que não podem trabalhar fora ou que possuem renda de até R$300 por mês a se profissionalizarem para o mercado de trabalho e terem a possibilidade da independência financeira. E olha, um levantamento realizado pelo Observa Infância apontou que a cobertura vacinal em crianças apresentou queda na última década e doenças erradicadas no país voltam a preocupar especialistas. A poliomielite é um exemplo de uma doença infecciosa que foi erradicada no Brasil em 1994. No entanto, desde 2016, o país não atinge a meta adequada de vacinação contra o vírus. O sarampo também já tinha entrado para esta lista, mas nos últimos anos, novos casos da doença voltaram a ser registrados. De acordo com especialistas, isso ocorreu devido à baixa cobertura vacinal em crianças na última década. E por isso, em 2019, o Brasil perdeu o certificado de país livre do sarampo. Os dados são do Programa Nacional de Imunização e do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos. O levantamento é feito pelo Vaccin. O que a gente tem observado nos últimos anos é uma queda, né, anterior, inclusive, à pandemia, tanto que esse projeto ele foi pensado, na verdade, antes da pandemia, então a gente já estava observando já uma queda anterior à pandemia, aproximadamente de 2016 para cá, e, na verdade, com a pandemia a situação só se agravou, né? E o que a gente tem observado nacionalmente é isso. Em 2021, nenhum estado brasileiro conseguiu atingir, por exemplo, a meta para sarampo. Estou falando sarampo porque foi a nossa última, que está mais fresca, acho que na memória de todo mundo, que foi a nossa última campanha que a gente teve em maio. Mas o que acontece se a gente não atinge? Se a gente não atinge essa meta, a gente tem sempre que lembrar que vacinação é um pacto, que ele é um pacto da sociedade, né? Ou seja, se a gente não atinge essa cobertura, que ela é alta, 95% de um público específico é bem alto, mas isso tem um porquê, é que só assim que a gente consegue parar a circulação do vírus, né? Por exemplo, do sarampo, da polio, que é uma grande preocupação, que a gente já está vendo também queda nas coberturas vacinais de polio. E o que a gente vê? Se a gente não consegue parar a circulação do vírus, ele volta a circular, a gente começa a observar número de casos, alguns casos eles vão evoluir para uma hospitalização, né? E muitas dessas hospitalizações vão ir para o óbito. E é o que a gente tem visto nos últimos anos. Dados do Observa Infância apontam que na última campanha de imunização contra o sarampo em Petrópolis, apenas 65% do público-alvo de 95% foi vacinado.
No entanto, ainda superam os dados do estado, que não atingiu nem os 40% na cobertura vacinal. A diminuição ocorre por diversos motivos. A queda da cobertura, ela não tem só não é só um fator que está relacionado, né? São todos esses que você falou e mais alguns. Tem essa questão que realmente acho que o próprio PNI, nosso próprio programa, o próprio sucesso do nosso Programa Nacional de Imunização nesse caso aqui, né, acontece isso porque, por exemplo, os pais têm essa visão equivocada de que não estou vendo nenhum caso de criança com pólio, de criança com sarampo, de criança com meningite. Então, se eu não estou vendo isso, é porque a doença ela foi erradicada, para que eu vou vacinar? Né? Mas é exatamente por isso que a gente tem que continuar vacinando, para que a gente não veja. Então, essa é uma questão. A questão dos horários, né? Por isso que eu estava comentando a questão da ampliação dos horários dos postos. Isso é algo importante, porque a gente sabe que hoje em dia que as mães trabalham, os pais trabalham, e um horário de um posto que fecha 4h30, muitas vezes não dá tempo para os pais levarem naquele dia da semana. Só que a gente sabe que muitas vezes também ampliar esse horário para mais tarde, em determinados lugares, não é possível. A complexidade do calendário vacinal e a falta de investimento em campanhas de imunização também são fatores para a diminuição da taxa de cobertura. O calendário vacinal ele ficou mais complexo nos últimos 15 anos. O que significa isso? A gente, por exemplo, quando eu me vacinei, né, denunciando a minha idade, no início dos anos 80, a gente tinha no nosso calendário vacinal 5 vacinas, 6 para 5, 6 imunizantes, né? Agora são mais de 20. Ou seja, a gente nesses 2 anos de vida da criança, os 2 primeiros anos de vida, é basicamente quase que todo mês você tendo que levar a criança no posto e muitas vezes para mais de uma vacina que a criança toma naquele dia, né? E muitas vezes isso confunde a mãe, né? Ela não pode esquecer, confundir. Não, essa aqui na verdade eu já dei, enquanto na verdade você já deu sim, mas você tem que dar uma segunda ou terceira dose, porque a gente tem vacinas que a gente tem que dar 3 doses no primeiro ano de vida daquela mesma vacina. Isso pode confundir a mãe. Então daí a importância do pediatra, do enfermeiro, da técnica de enfermagem, do agente comunitário, explicando para essa mãe, né? Lembrando ela, explicando ela das datas e das vacinas que tem que tomar. O Observa Infância ainda aponta para a insegurança alimentar e o desemprego, que principalmente durante a pandemia afetaram ainda mais a procura por vacinas. Atualmente, cerca de 30% dos brasileiros vivem nessas condições. Essa pessoa, ela vai ter dinheiro para poder pegar uma condução e ir no posto? Ou ela vai sequer ter condições de pensar nisso enquanto ela não está tendo condições de prover alimento para sua própria família? Então, assim, é uma questão assim, muito mais complexa do que simplesmente a vacina, né? Então, a gente está com outros problemas maiores que estão, de fato, impactando na própria vacinação em si. Em 2018, vários estados brasileiros registraram casos de sarampo e nos últimos 3 anos, 26 óbitos foram confirmados em decorrência da doença, o que representa um aumento no número de casos, já que entre 2000 e 2017, apenas um óbito foi contabilizado. O investimento em campanhas vacinais contínuas para o público e o combate às fake news são iniciativas que podem auxiliar para que os índices de cobertura vacinal apresentem elevação. E desde esta terça-feira, a cidade de Teresópolis passou a ser conhecida como capital nacional do lúpulo. A de 18 de julho deste, que concede o título ao município, já foi publicada no Diário Oficial da União. Teresópolis possui o primeiro viveiro autorizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para a produção de mudas de lúpulo. Isso ocorreu em 2018, após o viveiro cumprir processo junto ao Registro Nacional de Sementes e Mudas, o Renascem. Diante disso, desde essa terça-feira, o município passou a ser conhecida como a capital nacional do lúpulo. Lúpulo é um nome dado a um tipo de trepadeira que cresce principalmente em regiões de clima frio.
A planta é muito usada na produção de cerveja para dar cheiro e sabor amargo à bebida e para formar a espuma, uma das características do produto. Além disso, o lúpulo age como um conservante natural, inibindo a proliferação de bactérias e, assim, ajudando no prolongamento do tempo de validade da cerveja para o consumo. Bom, é isso aí. E o lúpulo, você que conhece bem de cerveja, pode falar pra gente, né? Água, malte e lúpulo. É isso, lúpulo é ingrediente base da cerveja. A pura mesmo cerveja é água, malte e lúpulo, mais nada, gente. É isso, esse é o lúpulo. A mais conhecida aí como German Pilsen, essa cervejinha aí, muito boa. Vamos à previsão do tempo agora? Exatamente, vamos à previsão do tempo de hoje. O Instituto Nacional de Meteorologia mostra que na quinta-feira o tempo em Petrópolis vai ser de muitas nuvens ao longo do dia. A tendência de declínio na temperatura que deve variar entre mínima de 11 e máxima de 24 graus. Em Nova Friburgo, o dia também vai ser nublado. A temperatura mínima deve variar entre 10 e a máxima 21 graus. Em Teresópolis, o dia também vai ser de muitas nuvens. As temperaturas devem variar entre mínima de 10 e máxima de 22 graus. O dia em Paraíba do Sul também vai ser marcado por nuvens e névoa. Os termômetros vão marcar entre 15 e 26 graus. Em Partido Alferes, o céu nublado deve ser predominante. As temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 27 graus. Três Rios registra uma elevação na temperatura que pode variar entre 16 e 28 graus com a presença de nuvens. Vale destacar que não há previsão de chuva para nenhuma destas cidades. E agora nós vamos falar sobre um bazar que está acontecendo em Petrópolis e a gente volta a falar ao vivo com o Richard, que vai contar para a gente sobre esse bazar. Richard? Isso mesmo, Roberta. Tem de tudo, viu? Utensílios de casa, mesa, banho, tem roupa feminina, roupa masculina, infantil. Esse bazar beneficente acontece é feito pelo Colégio Santa Catarina e tem o objetivo de arrecadar fundos aí para realizar manutenção, né, para os alunos que frequentam a creche. São um total de 130 alunos. Começa daqui a pouco, viu? Teve uma edição ontem e vai ter mais uma hoje às 9 horas da manhã. O pessoal que quiser comparecer aí, detalhe, tudo por R$1. Baratíssimo, dá para fazer alguma compra, aproveitar alguma coisa, algum utensílio, viu? O Colégio Santa Catarina fica na Rua Monte Caseiros, 278, no centro de Petrópolis. Vai acontecer no pátio, então, de 9 da manhã até as 4 horas da tarde, viu? Eu não sei se vai dar tempo de eu dar uma passadinha lá para ver alguma coisa, mas a gente, numa próxima oportunidade, quem sabe vai, viu? Deixa aí para vocês no estúdio. Obrigado, Richard, pelas informações. Está vendo? Nosso andarilho da cidade já quer dar uma volta no bazar lá, olha só. Gente, por hoje a gente fica por aqui, nossa primeira edição, mas amanhã, a partir das 7h30, estaremos de volta. Tchau. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.